Meus irmãos, graças e paz. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 137. Enquanto nós achamos o endereço, quero também externar minha gratidão ao pastor André, que há mais de um ano tem me acompanhado como meu tutor. Eu agradeço pelo convite, agradeço o conselho da igreja também, a pessoa dos presbíteros aqui presentes. E a minha oração é para que Deus faça resplandecer sobre os nossos olhos a luz do Evangelho através do texto que nós vamos ler. Nos diz assim a palavra de Deus no Salmo 137. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, à minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai-a até aos fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Vamos orar, irmãos. Deus santo e bendito, nós precisamos da iluminação do teu Espírito para entendermos a tua palavra. Mais do que isso, nós precisamos da iluminação do teu Espírito, da força do teu Espírito, para colocarmos em prática os ensinamentos da tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, com misericórdia e graça, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, assim como nós lemos na liturgia, em Deuteronômio capítulo 5, na repetição da lei, nós sabemos que hoje, então, é o sábado cristão, o dia do Senhor, dia de prestar culto a Deus, e, portanto, é um dia de muita alegria. Eu posso dizer que é um dia muito alegre, inclusive aqui na Igreja Presbiteriana Central de Barroso, porque, em comparação a muitas outras igrejas do nosso país, nós estamos aqui, na igreja, juntos, ainda que de maneira diferente, com um número reduzido, usando máscaras e assim por diante. Posso dizer que é uma alegria muito grande para mim estar aqui hoje, porque já há mais de 100 dias eu não entrava em uma igreja. E os irmãos podem achar, então, estranho o porquê de um dia tão feliz que é o dia do Senhor, e o porquê de uma felicidade tão grande que envolve todos nós, termos lido um salmo de lamento que fala sobre tristeza. E há pelo menos duas razões pelas quais nós lemos esse salmo hoje. A primeira delas é que o próprio salmista faz a comparação entre aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Ele faz a comparação entre Jerusalém, que é a cidade cujo o povo morava, cujo povo habitava, e faz comparação entre a cidade onde o povo agora habita, uma cidade ruim, um lugar ruim, chamado Babilônia. O salmista então contrasta o que é bom e o que é ruim em um salmo de lamento, e levanta características interessantes, importantes para a nossa compreensão sobre essa dicotomia, sobre essas duas coisas completamente antagônicas. Uma boa cidade, um bom lugar, um bom país, uma boa nação, e uma cidade, uma nação, um país, um lugar ruim. Veja algumas características interessantes entre Jerusalém e Babilônia, e entre a situação que o povo anteriormente tinha e agora se encontra, conforme o Salmo 137 narra. Babilônia, derivada de Babel, lugar onde as pessoas foram confundidas, um lugar, portanto, de confusão, cidade de confusão. Jerusalém, seu significado, fundamentos da paz, uma cidade
fundada sobre a paz e para ter paz. Babilônia, um lugar edificado por homens. Jerusalém, um lugar edificado por Deus. Babilônia, um lugar de idolatria a falsos deuses. Jerusalém, lugar onde havia a verdadeira adoração ao verdadeiro e único Deus, que é Yahvé. Babilônia, a cidade que teve o seu povo espalhado. Jerusalém, a cidade onde Deus junta o seu povo. Babilônia, cidade que, edificada pelos homens, tinha a intenção de subir até o lugar mais alto, a fim de que o nome daqueles que a edificaram fosse célebre. Jerusalém é a cidade que vem do alto, edificada por Deus, a fim de que o nome de Deus seja célebre, seja para sempre. Eu acho que Santo Agostinho foi quem descreveu tudo isso da melhor maneira, quando os bárbaros estavam prestes a invadir a sua cidade. E então ele começa a pregar sermões comparando a cidade dos homens com a cidade de Deus, preparando a sua igreja para essa possível invasão. Ele dizia que, embora os bárbaros pudessem chegar, tomar as cidades, incendiá-las, matar as pessoas que ali viviam, e embora tudo isso fosse muito triste, não era o mais importante, porque essa cidade que pode ser destruída, que pode passar, é a cidade dos homens. No entanto, a pátria daqueles que são de Deus não é essa, mas é a cidade de Deus, e essa jamais será abalada, jamais será destruída. Segunda razão pela qual nós lemos esse salmo, e eu acho que é importante para nós, é porque o sofrimento, principalmente quando vindo de Deus, entendido por nós que é vindo de Deus, é didático, ele ensina. Eu creio que Deus usa o sofrimento diariamente na nossa vida para nos ensinar coisas importantes. Diante da perspectiva bíblica e da perspectiva bíblica desse salmo, nós podemos ver que Deus ensina aqui ao seu povo os princípios de valorização. Valorizar o que é bom, tendo agora uma grande dose daquilo que é ruim. No dito popular, Deus está mostrando que só se dá valor depois que perde. Meus irmãos, isso não é muito diferente do que tem acontecido conosco esses dias. Eu estou completamente certo de que esse vírus que colocou a nossa vida de pernas para o ar, que fez com que as autoridades fechassem as igrejas, e eu não estou dizendo que não há eficácia nisso em determinado momento, isso realmente pode ter sido necessário, não é essa a minha discussão, mas eu estou certo de que dentro de tudo, Deus tem dado sofrimento ao seu povo propositalmente, para que o seu povo valorize aquilo que tinha. Por quantas vezes nós, em casa, sem nada importante para fazer, com todas as nossas tarefas em dia, sabendo que a igreja está aberta, tendo uma reunião de oração ou um estudo bíblico, e não valorizamos esse momento e preferimos ficar deitados, estirados no sofá. E então, o Senhor faz com que as igrejas se fechem. E aí, pelo menos os crentes de verdade começam a perceber: nós tínhamos aquilo que era bom e não demos valor. O povo de Deus, descrito no Salmo 37, não era diferente. O povo de Deus, o povo de Abraão, o povo cujo Deus fez aliança com eles, o povo de Yahvé, estava agora em um lugar estranho, em um lugar hostil, sendo oprimido, cativo de fato.
por conta da sua própria desobediência, por conta das suas próprias transgressões, por conta da não valorização àquilo que tinham. O Senhor havia estabelecido esse povo em uma cidade, em um local seguro, com muros que o cercavam. O Senhor permitiu que o seu santo templo fosse edificado ali, e por muitas vezes as pessoas negligenciaram essas bênçãos, transgrediram contra o Senhor, ou até mesmo prestaram culto a Deus, mas não o que é devido, honrando com os lábios, mas com o coração distante. Quantos de nós não fizemos isso também em algum momento da nossa vida, da nossa trajetória cristã? Isso é doloroso. E o povo estava sentindo essas dores. Até porque muitos ali não sabiam se voltariam a ver aquela cidade, da qual eles sentiam tanta falta e tanta saudade. Talvez o fôlego de vida de boa parte daqueles sairia do seu corpo antes que eles pudessem contemplar, ainda que de longe, aquela muralha, o templo, as casas e tudo quanto mais ainda poderia ter ali, ainda que aos cacos, ainda que aos pedaços. Muitos sabiam que poderiam não mais contemplar aquilo. Eu creio, meus irmãos, que a dor de saber que perdeu alguma coisa é muito grande. Mas a dor de saber que talvez você nunca recupere aquilo que perdeu é maior. E ao que me parece, o Salmo 137 mostra esse tipo de dor. Um povo que tinha o melhor da parte de Deus e que ignorou tudo isso e agora se encontra castigado pelo próprio Deus. Mas o sofrimento ensina, e esse povo aprendeu. Do verso 1 ao verso 4, nós podemos ver algumas características da cidade dos homens, algumas características da Babilônia. E é interessante que as características dadas aqui não estão relacionadas aos aspectos geográficos do lugar, ao aspecto visual do lugar, embora se falem de rios e de salgueiros. As características dessa cidade, as características dessa nação, as características desse lugar podem ser vistas através do sentimento do salmista e do povo que estava ali. Em primeiro lugar, nós podemos ver que era um lugar de pranto. Veja o versículo 1. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos. E quando nós lemos isso, irmãos, nós não podemos pensar de maneira alguma que isso era um evento que acontecia vez ou outra, que de vez em quando eles sentiam uma saudade e se assentavam às margens dos rios da Babilônia e choravam, lamentavam um pouco, logo enxugavam seus olhos e iam embora. Esses dois verbos aqui na língua hebraica, assentávamos e chorávamos, mostram uma ênfase, uma força que só pode ser explicada com constância e profundidade. Isso significa que eles corriqueiramente, diariamente, ou às vezes mais de uma vez por dia, se assentavam às margens dos rios da Babilônia e choravam. E o choro não é um choro qualquer, não é um choro que você tem quando sente alguma dor física, mas é um choro copioso, profundo, que vem da alma, que fere os olhos com as lágrimas escorrendo, que esgota as lágrimas, que causa soluços, que causa dor no coração, na mente, no corpo, que todo o ser fica abalado. É esse tipo de choro que o Salmo expressa aqui. O povo não estava só tristinho, não estava só saudosista, o povo estava sofrendo. O versículo 1 mostra que aquele lugar para o povo de Deus era um lugar de pranto, de profunda tristeza e tristeza constante. Eles andavam para um lugar, eles andavam para outro lugar, eles estavam abatidos. Eles iam trabalhar, fazer as coisas que eram obrigados a fazer e estavam abatidos, e choravam e se lamentavam porque se lembravam da pátria de onde eles saíram.
Eles iam dormir e antes de dormir eles choravam e pranteavam. E talvez só dormissem pelo cansaço do próprio choro, engasgados nas próprias lágrimas. Porque eles estavam em terra estranha, sabendo que talvez nunca mais voltariam para o lugar de onde saíram. Estavam sofrendo. Nós podemos ver que esse lugar também era um lugar de protesto. O versículo 2 mostra isso. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Salgueiro é uma árvore muito grande, muito bela, muito bonita, muito verde e que de fato cresce ainda mais quando plantadas às margens de rios, porque elas bebem de fato a água por debaixo do solo. Então a ideia aqui é de que haviam árvores assim grandes, bonitas, e que causavam uma vista provavelmente espetacular, mas isso não era suficiente para alegrar o povo de Deus. Antes, essas árvores que poderiam causar um visual estarrecedor, era o lugar onde eles penduravam as suas harpas como um protesto. Nós não tocaremos os nossos instrumentos aqui. Nós temos as expressões populares que nos ajudam muito a entender alguns sentimentos que a Escritura traz. O que eles fazem aqui seria o mesmo do que nós dizermos, vou pendurar as chuteiras. Essa expressão de quando alguém vai se aposentar, alguém não quer mais fazer aquilo que estava fazendo, então ele deixa para lá, ou até mesmo jogar a toalha. Eu desisto, eu cansei, joguei a toalha. Isso que o povo fazia caracteriza-se como um protesto por conta da opressão. E a opressão é uma terceira característica de Babilônia. Veja o versículo 3. A razão para eles pendurarem as suas harpas. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum dos cânticos de Sião. E não entenda de maneira alguma esse versículo como sendo uma certa simpatia dos opressores, dos babilônicos, com o povo de Deus, como uma tentativa de aproximação, quem sabe, ou de curiosidade quanto à cultura e quanto às músicas que eles cantavam. Eles não estavam pedindo para que eles cantassem aquelas músicas, os cânticos que eles cantavam ao Senhor, porque eles queriam conhecer ou queriam fazer com que o povo de Deus sofresse um pouco menos. Eles faziam isso de forma cínica, de forma brutal, porque sabiam que aquele povo vivia abatido. Eles viam claramente todos os dias, assim como o salmista narra, o pranto do povo. Sabiam dos protestos do povo em relação ao que estavam vivendo. Uma irmã muito piedosa, crente de verdade, e já um pouco mais idosa, me contou uma história que pode ajudar a gente a entender essa opressão aqui. Ela, irmã mais nova, tinha ainda mais 3 irmãos de 10 anos para baixo e um irmão mais velho, em torno de 16, 17 anos. E os pais, naquela época, trabalhavam para sustentar esses filhos, ganhavam muito pouco, em lugar muito afastado dos centros. E então saíam para trabalhar logo cedo, deixavam o almoço pronto, e era responsável desse irmão mais velho, era responsabilidade desse irmão mais velho, servir o almoço, distribuir o almoço para os irmãos mais novos, cuidar deles. E então, quando dava o horário do almoço, os pequenininhos se aproximavam da cozinha, o mais velho chegava até o fogão, esquentava a comida, e a sua função era, portanto, distribuir o alimento a cada um dos irmãos, inclusive para ele. Mas essa irmã contou que o irmão, por ser um opressor, uma pessoa má, enchia o seu prato com toda a comida, que não era muita, mas era o que tinha para todos. Dava 2, 3 garfadas, cuspia na comida e jogava no lixo. E o que sobrava na panela, aquele restolho, aquele fundinho que sobrava, que não conseguiria alimentar uma criança pequena, era posto pelo irmão em cima da mesa. E então ele dizia, vocês não vão almoçar? Ele sabia que não tinha o que comer, mas ele perguntava isso para fazer uma provocação aos irmãos que ele acabava de maltratar. O Salmo 137, no versículo 3, mostra isso. Os opressores sabiam que o povo de Deus
estava abatido, estava triste, que eles não entoariam o canto do Senhor. Mas eles oprimiam ainda dessa forma. Era um lugar de opressão. E por fim, o versículo 4 mostra que era um lugar de tristeza. O povo questiona: como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Qual a possibilidade de fazer nessa terra maldita tudo aquilo que eu fazia naquela terra bendita? Qual a possibilidade de nós cantarmos ao Senhor, sendo que o nosso coração não tem alegria, porque nós perdemos tudo aquilo que o Senhor outrora havia nos dado? Como poderíamos? Qual o sentido de fazer isso? Se nós estamos aqui, nessa cidade terrível, nesse lugar terrível, nesse país, nessa nação, nesse lugar desprezível. Em suma, meus irmãos, do verso 1 ao verso 4 que nós vemos, o que é expressado aqui pelo salmista é de que a cidade dos homens, é de que Babilônia, que o mundo é insuportável, é intragável, é indigesto, é nojento, é asqueroso. E o povo de Deus não pode se sentir confortável nesse lugar. Então eu lhes pergunto: vocês se sentem bem na cidade dos homens? Isso é, vocês já se acostumaram com as ideologias que estão aí fora? Vocês já se acostumaram, meus irmãos, com os métodos, com as tendências e com as influências do mundo? Ou vocês acham isso tudo asqueroso, nojento e terrível, como o povo de Deus achava Babilônia? Aos jovens, por exemplo, você já se acostumou, já se adaptou e acha inclusive interessante as modas lançadas lá fora, as roupas indecentes para as mulheres, as roupas afeminadas para os homens, as tatuagens, os piercings, a bebedice, as festas. Isso para vocês já é normal, já dá para conviver? Você que é jovem, está na igreja, cobiça mais uma moça que anda quase nua lá fora do que uma irmã da igreja piedosa e que ora? Você, moça, cobiça mais um homem lá fora, imundo, com um vocabulário esdrúxulo, terrível, do que um irmão jovem da igreja que ora e lê a palavra e frequenta a escola dominical? Você já se amoldou ao mundo dessa forma ou você odeia isso? Percebam, irmãos, é impossível que o povo de Deus se adapte às coisas do mundo. Antes, nós devemos odiar, abominar as tendências, as ideologias, as influências, os métodos que estão lá fora. Abominar. Ter nojo. No Salmo 137 nós vemos isso. O povo se recusava a fazer aquilo que eles faziam na cidade santa, em uma cidade imunda como aquela. Não só por causa do seu pranto, não só por causa da opressão, mas porque eles entendiam que aquele lugar não era o lugar que Deus os queria. Nós temos que entender que Deus não nos quer nos moldes das coisas desse século. A primeira lição que a gente aprende com esse salmo é que aqueles que são do povo de Deus nunca, jamais se alegrarão com as coisas que não são de Deus. Antes eles desejam ardentemente a habitação com o seu Deus. Um momento dentro da igreja, um momento de conversa com um irmão piedoso, vale muito mais do que qualquer momento que pode ser oferecido para a gente lá fora. Um crente, alguém que faz parte do povo de Deus, não se conforma com o mundo, nem com nada que tem no mundo. Ele não ama as coisas que o mundo ama e ele não constitui amizade com o mundo. Ele vive
com os olhos naquilo que é do Senhor. E do versículo 5 ao versículo 6, nós podemos ver características da cidade de Deus, de Jerusalém. E da mesma forma, através dos sentimentos do salmista e do sentimento do povo expresso por ele. Veja o que diz o versículo 5 e o versículo 6. Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém a minha maior alegria. Nós poderíamos resumir esses dois versículos com a seguinte frase: Jerusalém, a cidade de Deus, é a maior alegria do povo de Deus. E é interessante o contraste que o salmista usa aqui. Ele diz que se ele não preferir a cidade santa, que se ele não preferir a cidade de Deus, que se aquilo não for o maior desejo do seu coração, é melhor que a sua mão murche, fique ressequida, perca os movimentos, e é melhor que ele fique mudo, é melhor que a língua se apegue ao paladar. É um contraste com aquilo que os algozes pediam para eles fazer. Com suas mãos eles tocavam as harpas e com a sua voz, com a sua boca, eles louvavam ao Senhor. O que eles estão dizendo é o seguinte: no dia que nós entoarmos o canto do Senhor aqui, que nós fiquemos mudo como castigo e que a nossa mão seja ressequida como castigo. Ou mais do que isso, no dia em que o nosso foco, que o nosso desejo não for mais a cidade de Deus, e nós nos conformarmos com isso aqui, que nós nunca mais entoemos o canto do Senhor. Que as nossas mãos percam as habilidades e os movimentos, e que a nossa voz cesse, suma. Que seja esse o nosso castigo, se não preferir a Jerusalém, a cidade de Deus. É interessante também olharmos aqui, irmãos, e entendermos que os cânticos eram muito importantes para o povo de Deus. Não é à toa que o Saltério tem 150 salmos. Todos eles cânticos. Todos eles entoados pelo povo de Deus em determinado momento da sua história. Nós temos das mais variadas tipologias aqui. Salmos messiânicos, ou seja, cânticos que falavam sobre o Messias que viria. Nós temos salmos de lamento, como esse que nós lemos. Nós temos salmos de júbilo, salmos de adoração ao Senhor, como Rei, como Salvador. Nós temos salmos que declaram a justiça de Deus, salmos imprecatórios, todos eles cânticos, todos eles cantados pelo povo de Deus em determinados momentos. Então, nós podemos entender através disso que isso era importante para o povo. Eles estão dizendo o seguinte: nós amamos cantar, nós amamos entoar o canto do Senhor, nós amamos pegar as nossas harpas e tocá-las, é isso que a gente gosta de fazer. Mas ainda, mais do que isso, nós amamos a cidade que o Senhor construiu para nós. Logo, se aquilo que é preferido tem algo que ainda é mais preferido, de fato, o amor desse povo à cidade era muito grande. A cidade de Deus é a sua maior alegria? Não basta, creia no que eu vou dizer, não basta você só odiar a cidade dos homens. Não adianta só você odiar as coisas que o mundo faz. Você precisa também amar as coisas de Deus. Pessoas que não fazem o que é errado, pessoas que não gostam de injustiça e de imoralidade, estão cheias por aí. Tem aos montes, mas que são ímpias, que não amam ao Senhor, não conhecem ao Senhor. Por isso não basta. Essas pessoas não são modelo e não são exemplo, ainda que vivam uma vida reta e íntegra, porque eles só odeiam o que é errado, mas não amam aquilo que é certo, justo e bom. Não basta só odiar o mundo, nós temos que amar o reino de Deus. Nós temos que amar as coisas do Senhor. Nós temos que amar o Senhor.
De fato, irmãos, quando nós olhamos aqui, nós podemos até pensar, será que esse povo gosta mais da cidade do que de Deus? Porque do jeito que eles estão dizendo aqui, parece que a cidade de fato é aquilo que tem de mais importante para eles. Primeiro, o Salmo está contrastando duas cidades, mas em segundo lugar, a cidade era composta daquilo que Deus havia entregue para eles. Era o lugar onde Deus estava com eles, onde Deus se manifestava a eles pelos profetas, onde os sacerdotes faziam a expiação pelo pecado do povo. Era ali onde eles subiam até o santo templo para adorar ao Senhor. O amor do Senhor está implícito ao amor por aquilo que Deus entrega ao seu povo. E nós amamos a cidade de Deus. A segunda lição que nós aprendemos com esse salmo é de que nós precisamos amar, almejar, aguardar, sentir alegria, prazer nas coisas de Deus, nas coisas do Senhor. Mas amar mesmo. E não é amar da boca para fora, com palavras somente. O próprio amor de Deus, que é o maior amor do mundo, não foi só com palavras, embora ele declare o seu amor no amado. Mas o amor de Deus foi entregar o seu Filho pelo seu povo. Quer ação maior do que essa? Nós sabemos que o povo dizia que amava a Deus antes do cativeiro e também depois, porque nem todos aprendem a lição. E é por isso que o profeta disse, e o Senhor Jesus Cristo repete inclusive, vocês me amam, vocês me honram com seus lábios, mas o coração está distante de mim. Vir à igreja, dizer que ama ao Senhor, cantar, chorar, se emocionar, embora isso tudo seja válido e seja bom e nós precisemos disso para a nossa vida, não determinam o seu amor por Deus, o seu amor pelas coisas que Ele te entregou como sendo parte do povo dele. A igreja é uma prévia da cidade de Deus, aquela que é eterna, o lugar que nós vamos passar com o Senhor para sempre. Por isso, nós podemos ver como amar a Deus e a cidade de Deus na vida da igreja na prática. Quer alguns exemplos? Participe da igreja. E quando eu digo participe da igreja, eu estou dizendo para você frequentar a escola dominical, a reunião de oração, o estudo bíblico, o culto à noite, mas não só isso, e não só como um ativismo religioso, mas participe da igreja sendo ativo na igreja em tudo aquilo que lhe compete a fazer pelo seu próximo. Já percebeu que muitas vezes nós imitamos o padrão do mundo ao perguntar para uma pessoa se está tudo bem? Talvez a resposta seja uma mentira, porque já é comum dizer que está tudo bem. Ou quando a pessoa responde que não está tudo bem, você finge que está tudo bem para não ter que se envolver com os problemas daquela pessoa. Então ajudá-la, orar por ela, chorar com ela, conforme a Bíblia diz. Amar as coisas da igreja é não viver de fachada. Ajude na sua igreja. Ajude a igreja. Não esconda os seus dons e talentos. Use para a glória de Deus e por amor a Deus. Dê valor no que Deus te deu. Se você toca bem, ofereça-se para cantar e para tocar. Se você varre bem, ofereça-se para varrer. Não há demérito nenhum nisso. Se você sabe fazer alguma coisa, se você quer aprender para fazer, procure fazer na igreja. Ajude a sua igreja. Ore pela sua igreja. Uma das maiores demonstrações de amor que você pode dar a alguém, principalmente a igreja, é orar por ela. Ore pelo pastor, pelos presbíteros, pelos diáconos, pela liderança da igreja, pelos membros, pelos enfermos, pelos enlutados, pelos que estão fora da igreja, ou pelos que estão dentro da igreja, mas a igreja não está dentro deles. Ore para que as sociedades internas continuem firmes e aquelas que não são organizadas se organizem. Ore pela fidelidade da igreja no testemunho na cidade. São expressões de amor que você pode e deve fazer, dar em relação àquilo que Deus lhes deu. Mas por fim, meus irmãos, do verso 7 ao verso 9, nós podemos ver que há uma relação entre a cidade de Deus e a cidade dos homens. Há uma relação entre aquilo que é ruim e entre aquilo que é bom. E é uma relação de inimizade.
Veja aí do verso 7 ao verso 9. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam, arrasai, arrasai-a até os fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. É uma declaração forte. É uma declaração realmente muito forte. O salmista está dizendo aqui que ele deseja o castigo daqueles que fizeram o que fizeram com eles e daqueles que foram a favor do que fizeram com eles. O salmista está mostrando que há uma relação de inimizade entre essas cidades, mas não é do mundo para o povo de Deus, não é da cidade do homem para o povo de Deus. Quem declara essa amizade, essa inimizade, é o próprio povo de Deus. O próprio povo de Deus está dizendo que ele não aceita uma amizade com esse povo, com seus algozes ou com aqueles que colaboraram para que aquela desgraça acontecesse. Antes, eles queriam justiça. Antes, eles queriam que eles se acabassem. Muitas vezes nós ouvimos uma frase dentro da igreja, e é muito comum ouvi-la, de que o mundo, de que as coisas lá de fora estão atacando a igreja, de que a igreja é perseguida pela sociedade e pelo sistema. E é verdade, mas é triste saber que o contrário não é verdadeiro. A igreja não está indo para cima. O povo de Deus está sendo atacado, mas não ataca. E talvez por quem tenham entendido mal que o Senhor Jesus Cristo disse, conforme narra Mateus lá no capítulo 16, de que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja. A ideia não é de que a igreja está com a porta fechada e o inferno atacando e a igreja resistindo. Não, é a porta do inferno que está fechada e a igreja arromba essa porta e o inferno não resiste. É a igreja que declara inimizade, é a igreja, é o povo de Deus que declara guerra e faz guerra e vence a guerra. Eu acho estranho, olhando para as histórias de guerra, como os soldados iam para a guerra sem saber se iam ganhar ou perder, mas iam entregando a própria vida mesmo, iam com alegria, iam com certeza de que eles tinham que fazer aquilo. Às vezes meninos de 15, 16, 17 anos, sem saber se perderiam ou se ganhariam. E me assusta ver isso e ver a igreja, cujo general já declarou a vitória, e a igreja tem medo de avançar, tem medo de fazer guerra, com uma guerra já vencida, ganha. Você já declarou sua inimizade com a cidade dos homens? Você já declarou sua inimizade com o mundo? Você já declarou guerra ao mundo? Porque não basta só odiar o mundo e amar as coisas de Deus. É necessário que você avance pelo reino de Deus e por aquilo que Deus te deu. É necessário que você de fato declare inimizade, custe o que custar. Há algumas formas para fazer isso, irmãos. Por exemplo, você declara inimizade ao mundo, declara guerra, quando você não abre mão da verdade, que é a palavra de Deus. Quando você vai evangelizar um parente, o mais querido e o mais chegado, e então você fala da mensagem do evangelho para ele, e o final da resposta dele é: Deus é um só, é tudo igual. Sabe o que é fazer guerra? É você dizer: não, Deus é só o da Bíblia. É o que eu creio e você não crê. E se você não crê, você vai para o inferno. E aí você pode perder o prestígio desse parente, você pode perder a amizade dele, mas você declarou guerra aqui e você disse que não abre mão da verdade. Custe o que custar, custe quem custar. Sabe o que é declarar guerra? É você usar as suas redes sociais, usar o seu tempo livre para falar da mensagem do reino para outras pessoas, para coibir as pessoas que estão fazendo coisas erradas, para discipular. Declarar guerra é não permitir com que a sua casa e as suas coisas sejam utilizadas de maneira errada, pecaminosa, para o serviço do mundo. Declarar guerra é não aceitar
o que está ali fora, é não se conformar com esse século, conforme o apóstolo Paulo diz em Romanos 12. A terceira lição que nós aprendemos com esse texto, irmãos, é de que não basta só amar as coisas de Deus e odiar as coisas do mundo, mas nós temos que declarar guerra. E eu sinto em dizer que se você não faz essas três coisas, há uma grande chance de você ainda não ter entendido o Evangelho, há uma grande chance de você ainda não fazer parte do povo de Deus que há de morar na cidade eterna. E eu não digo isso me excluindo. Todos nós diariamente precisamos ver se estamos odiando o mundo, amando a Deus e fazendo guerra, não nos conformando com as coisas perversas. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo cumpriu todas essas coisas. O Senhor Jesus Cristo nos alertou sobre essas coisas. Nós temos vivido momentos difíceis, diferentes. Eu creio que os nossos hábitos nunca mais serão os mesmos. Nós sofremos opressão constantemente, porque de fato nós estamos em uma pátria que não é a nossa. Nós estamos no mundo. Em João 17, na oração sacerdotal, o Senhor Jesus diz: Pai, eu rogo ao Senhor, não para que tire os meus discípulos, aqueles que são meus do mundo, mas para que os preserve, os proteja. Eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. O povo do Salmo 137 estava na Babilônia, mas eles não eram da Babilônia. E eles tinham seus olhos naquilo que era do Senhor. O Senhor Jesus diz que Ele foi nos preparar lugar, foi nos preparar moradas. E nós sabemos que a igreja do Senhor, o povo do Senhor que constitui a cidade de Deus, naquele glorioso dia descerá do alto ataviada como noiva para o seu noivo. E então nós nos livraremos da cidade dos homens, nunca mais seremos oprimidos, nunca mais seremos atacados, nunca mais choraremos, e as lágrimas que nós derramamos serão enxugadas dos nossos olhos pelo próprio Senhor. E nós viveremos eternamente com o nosso Deus, porque o Senhor Jesus Cristo, depois de ter feito expiação pelos pecados do seu povo, assentou-se à direita de Deus, e de lá ele há de vir para julgar vivos e mortos. E naquele dia ele dirá a alguns: para a esquerda, porque vocês são bodes, e as ovelhas, o rebanho do meu pastoreio à minha direita, sejam bem-vindos, benditos do meu Pai. Meus irmãos, a nossa esperança não pode estar na cidade dos homens. Nós não podemos ter esperança nas coisas que estão lá fora, nós temos que ter esperança no Senhor, e no Senhor Jesus Cristo, que fez por nós. A esperança do crente não é uma esperança qualquer. É uma esperança no sentido de espera, porque é certeza do que acontecerá. Que a nossa esperança esteja em Deus, irmãos. Que o nosso ânimo, a nossa força seja reabastecida, revigorada em Deus. Que nós não esperemos nada lá de fora, mas esperemos em Deus. Que nós não amemos nada lá de fora, mas amemos a Deus. Firmes no Senhor Jesus Cristo, aguardando aquele dia, para a glória dele. Amém. Vamos orar, irmãos. Pai Santo, no nome de Jesus nós oramos e te agradecemos pela sua palavra. Sempre fiel, sempre ao encontro e de encontro ao nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, a não amar o mundo, não amar o pecado. Ajuda-nos a amar ao Senhor e ao seu reino. E ajuda-nos, ó Deus, a sermos bons soldados que combatem o bom combate, sem vergonha do Evangelho,
sem negociar o Evangelho, sem negociar os nossos princípios. Mas acima de tudo, Deus, ajuda-nos a viver com esperança na consumação de todas as coisas. Ajuda-nos a viver, ó Pai, com os olhos na cidade santa, com os olhos na Nova Jerusalém, onde viveremos em paz contigo eternamente. Ajuda-nos, ó Deus, a desapegarmos das coisas daqui, para nos agarrarmos às coisas do alto. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.